Oi, gente, boa noite. Vamos dar início ao nosso quinto capítulo aqui do livro O Cérebro da Criança, essa leitura compartilhada que a gente está fazendo aqui, que eu estou curtindo muito essa interação de vocês nesse canal. Bom, para dar início a esse quinto capítulo, ele traz a história do John, eu coloquei aqui em áudio para vocês, e ele vai introduzir o conceito da visão mental e da roda da consciência. Então, o que é que seria essa visão mental? Eu até coloquei o desenho da roda, também está aqui uma foto para que vocês possam depois dar uma olhadinha, né, com mais calma em tudo isso. Essa visão mental, ela compreende a nossa própria mente, né, e a do outro. Aqui nesse quinto capítulo, ele vai centrar, né, toda a informação em cima do reconhecimento desse primeiro aspecto, da nossa própria mente. E no sexto capítulo, ele vai voltar a esse olhar, né, de como que a gente pode compreender, né, a mente do outro, né, como é que a gente consegue fazer esse olhar para fora. Primeiro vamos olhar para dentro, né? Então ele começa dizendo o seguinte: a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, ele vai começar, né, quando eu tiver muita clareza e percepção sobre a minha própria mente, sobre a partir do momento que eu consigo compreender como eu funciono e o que de fato é importante e relevante para mim. Então, para isso, ele introduz o conceito da roda da consciência. Essa roda da consciência nada mais seria do que, vamos imaginar, a roda de uma bicicleta, né? A gente tem o aro, né, que é aquela parte externa, né, que faz ali a roda girar, e a gente tem no centro um eixo, que é onde fica ali guardada todas as informações principais, vamos dizer assim, o quem de fato eu sou. Então, ele traz essa definição. No aro, né, ali vai ficar representado qualquer coisa em que eu coloco a minha atenção ou qualquer coisa que me torna consciente. Então, meus pensamentos, meus sentimentos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas memórias, as percepções desse mundo externo, sensações do meu corpo que eu estou sentindo. Então, esse aro representa tudo aquilo ali onde eu consigo colocar, canalizar a minha atenção. Já o eixo seria o lugar interior, né, da mente, onde ali está a informação que me torna consciente, né, de tudo que está acontecendo ao meu redor, mas aquilo ali é quem de fato eu sou, eu enquanto pessoa. Então ele coloca como se aquele eixo fosse o nosso córtex pré-frontal, essa região aqui da frente do nosso cérebro, que vai fazer com que eu lembre, né? E vai fazer com que eu consiga integrar ali todas essas partes, né? Todos esses pedacinhos aí que acabam compondo o meu todo. Então, o eixo representa o nosso cérebro executivo. Então é onde eu consigo tomar as minhas melhores decisões. E é também essa parte do cérebro que permite com que a gente faça uma conexão mais profunda com outras pessoas e também comigo mesmo. A nossa consciência, ela está lá no eixo. E dali a gente consegue focar nos vários pontos que acabam surgindo nesse meu aro da roda da consciência. Não sei, será que deu para entender para vocês, com vocês? Então a gente tem lá o aro, a gente tem o eixo no centro. E aí ele traz a história do John novamente. Por exemplo, o John, ele até coloca aqui, gente, agora que eu vi que é Josh, e eu lendo John o tempo inteiro, a roda, né, da consciência dele. Então no centro, aqui está quem eu sou, o eu consciente, né? E em volta no aro tem todas as partes ali que compõem, né, compõe ali o dia a dia, né, a vida do Josh. Eu vou falar direitinho agora, né? Então ele tinha lá a questão, o medo de tirar uma nota baixa, preocupação com o solo da banda quando ele precisava se apresentar, um desejo de relaxar, de se divertir, às vezes de não fazer nada, tocar músicas por prazer, porque ele amava tocar músicas, sair com os amigos, a confiança que ele tinha na habilidade musical dele. Então, são várias partes do Josh que acabam compondo ali o todo. O que a psicóloga que estava acompanhando ele, né, ajudou
ele compreender é que ele simplesmente ele estava canalizando toda a sua atenção para alguns aspectos ali do aro, né, que acabavam trazendo para ele um estado mais ansioso, mais temeroso, e ele acabava assumindo um padrão cada vez mais perfeccionista. Então, essas sensações físicas que ele tinha, o aperto no estômago, a tensão nos ombros, tudo isso era resultado de pontos do aro que mantinham ele focado no medo de fracassar, né? No medo de não conseguir ser o melhor naquilo tudo, né? Porque por trás ele tinha ali uma crença de que se ele fracassasse, ele seria abandonado e ele não queria isso de forma alguma, né? Só que a partir do momento que ele começa a compreender que era ele quem estava dedicando esse tempo, essa energia e essa atenção a pontos do aro que faziam com que ele sentisse isso, ele começou também a perceber que existiam outros pontos nesse aro que traziam para ele sensações muito boas. Só que ele simplesmente estava ignorando tudo isso, tá? Então os medos, as preocupações faziam parte dele, de fato, mas não representavam o todo, não eram ele, tá? E a partir do eixo, né, quando ele consegue voltar para o eixo e enxergar, né, todo esse aro, enxergar tudo que tem ali à sua volta, ele consegue escolher, né, quanta atenção ele vai dar para algo que deixa ele mais desconfortável e algo que deixa ele mais tranquilo, mais confortável. Então, a psicóloga, a Tina, explicou tudo isso para ele. Ao dedicar atenção a esses pontos, né, temerosos, ele acabava excluindo muitos outros pontos que poderiam ter integrado, né, uma perspectiva de mundo muito melhor, né, uma sensação muito melhor, tá? E aí ela disse a ele, né, ao Josh, que ele não havia problema, né, em prestar atenção em outros pontos do aro. Porque muitas vezes a gente tem ali um caminho, a gente constrói um caminho e isso também tem uma questão muito cultural em cima de tudo isso, né? De que a gente tem uma tendência natural a olhar o que está ruim, a olhar onde a gente errou, onde a gente não conseguiu. E a gente se culpa muito por tudo isso, a gente se sente muito mal por tudo isso. E quando a gente consegue voltar para o nosso eixo e perceber que, ok, eu errei, ok, eu não consegui, ok, talvez eu não dei o meu melhor aqui, mas existem vários outros pontos no meu aro onde eu consegui me sair bem, onde eu consegui dar o meu melhor, onde eu consegui, né, ter reações e relações muito mais positivas. E a partir do momento que eu consigo enxergar toda essa totalidade, esse desconforto que eu sinto, ele vai ali, né, diminuindo, porque eu consigo perceber que eu não sou somente aquilo. Eu às vezes estou naquele momento, naquele lugar, mas eu sou muito mais do que aquilo, tá? Então, Josh, ele começou a trabalhar com o objetivo de direcionar o foco dele para pontos que não conduziam necessariamente para o perfeccionismo. Então, às vezes, se permitir ficar depois do horário da escola brincando com os amigos, afinal ele só tinha 11 anos. Então, se permitir, às vezes, tocar por diversão, porque ele amava tocar, então ele não precisava só tocar quando ele teria que estar ali treinando para uma apresentação. Então, a partir do momento que ele se permitia viver também experiências por prazer, né, e que traziam para ele sensações muito positivas, ou seja, eu estou direcionando a minha atenção para outros pontos do meu aro, né, do meu entorno ali, fica mais tranquilo eu conseguir lidar com aquilo que não está sendo tão legal, tão positivo. Então, o que mais ele coloca aqui? A partir do momento que ela tem, né, ela apresenta essa roda da consciência para o Josh passa a ter essa possibilidade, né, de viver experiências, se permitir viver experiências que até então ele não se permitia porque ele ficava muito centrado naquilo de dar o seu melhor, de sempre fazer o seu melhor. E aí ele vai trazendo um conceito muito interessante que é assim: é preciso a gente aprender a fazer escolhas para melhorar circunstâncias difíceis. Então é preciso ensinar as nossas crianças desde muito cedo a tomar decisões, a buscar soluções,
tá? E quando ele traz esse conceito, gente, ele traz algo muito interessante que às vezes a gente, no dia a dia, no corre-corre, ali a gente acaba passando por isso sem perceber. Então, às vezes, quando a nossa criança ela erra na nossa frente, é, às vezes por conta do tempo, às vezes por no momento eu não estar muito conectado ali com meu filho naquela situação, eu perco uma oportunidade ímpar de pegar a minha criança naquele momento e conduzir, ensinar, buscar um olhar, né, de vamos encontrar uma solução para isso. E muitas vezes a gente vai lá e simplesmente faz por ele, né? Se ele errou, tá, então vem cá, mamãe faz logo, vamos tarará. Né? Às vezes eu falo, você não conseguiu fazer, vai, deixa isso aqui e vamos fazer outra coisa. E quando eu faço isso, gente, eu estou perdendo uma oportunidade ímpar de estar ensinando algo extremamente positivo para essa criança que está desenvolvendo. Então, ele traz, né, logo em seguida, a questão de que é preciso distinguir, e desde muito cedo a gente precisa trazer isso para as crianças, é que elas precisam conseguir distinguir o que é que eu não sou isso, eu apenas estou nessa situação, neste momento. Então, por exemplo, o sofrimento do Josh, ele era um resultado porque ele se sentia muito preso no aro, né? Em um ponto ali do aro da roda dele da consciência. Então, quando eu fico muito preso num ponto do aro, eu tenho naturalmente uma tendência a ir para a rigidez ou para o caos. Eu não consigo encontrar um equilíbrio. Vamos lembrar lá do rio, né? Do início do livro. Ou eu fico num extremo ou em outro extremo. Eu não consigo fluir, eu não consigo seguir. Então, algo muito importante é eu conseguir ensinar para a minha criança a diferenciar o estou do sou. Então, quando as crianças experimentam um estado mental em particular, como um sentimento de frustração, por exemplo, eles podem ficar muito tentados, e a gente também às vezes fica muito tentado a definir isso, né, como algo assim, você não sabe fazer isso, você não consegue, você é isso, né? E quando eu simplesmente consigo naquela situação mostrar para minha criança que, olha, agora você não conseguiu, ou talvez nesse momento não seja o melhor momento da gente estar fazendo isso. Então, quando eu consigo colocar aquilo no tempo, né, no contexto, eu tiro esse rótulo do meu filho. Né? Eu coloco a frustração, ou a decepção, ou o desconforto naquela situação e não nele. Tá? E essa diferença é muito importante, gente, para a nossa criança. A questão é a seguinte, é que quando eu não faço esse recorte, né, para a situação e eu deixo isso no meu filho, por exemplo, você não consegue, você é burro, você sempre faz isso errado. Quando eu vou lá e generalizo, o perigo tá de que aquele estado mental temporário, ele começa a ser percebido como algo permanente. E se passa a ser algo permanente, passa a ser visto como uma característica que me define, passa a ser um rótulo. Né? E aí a criança começa a se ver daquele jeito, se perceber daquele jeito e se comportar daquele jeito. Então, é muito importante que a gente explique e ensine para a criança e ela perceba que uma emoção é apenas uma parte do todo de quem ela é. Né? Então, assim, claro que ela vai sentir raiva, medo, tristeza, ansiedade, nojo, pavor, angústia, ansiedade, mas isso é uma parte dele, isso não é ele, tá? Então, por exemplo, a gente enquanto pai e mãe, a gente pode ajudar a nossa criança a integrar essas muitas partes, né, da criança, reconhecendo os diversos pontos ali do arozinho da roda deles, e a gente pode evitar identificar a criança como apenas um ponto ali daquele aro. A gente pode estar fazendo com que a nossa criança volte ali para o eixo e ela perceba que ela é muito mais do que somente aquilo, tá? Então, esse talvez seja um dos grandes ensinamentos aqui do 5º capítulo, tá? Então, ele traz o seguinte, a simples atitude de reconhecer diferentes pontos ao longo do aro
pode levar uma criança muito mais longe, né, ao conseguir recuperar o controle e mudar os seus sentimentos negativos. Então, a partir do momento que eu vivencio uma experiência que não foi muito legal, mas eu percebo que eu posso tentar diferente, ou talvez naquele dia não era o melhor dia, eu dou possibilidade para minha criança, né, buscar soluções, buscar novos caminhos. E aí eu consigo tirar ele daquela sensação desconfortável e que iria paralisar a criança e levar ela para uma condição de atuar, né, de ser mais ativo, proativo, né, de buscar algo que aí com certeza vai ser muito melhor. Então, esse é o grande objetivo da Roda da Consciência, ensinar as crianças, né, que elas podem fazer escolhas em relação ao que focar e onde eu vou colocar a minha atenção. Então, por exemplo, eu tirei uma nota ruim na prova, então eu posso focar a minha atenção de que eu sou burro e eu não consigo, eu nunca vou conseguir, ou eu posso focar a minha atenção de que talvez, na hora que eu estava estudando, eu talvez não me dediquei tanto quanto eu deveria. Ou talvez estudar somente 2 dias antes da prova não seja legal. Talvez se eu conseguir estudar uma semana antes e revisar, isso me traga um resultado melhor. Então eu vou encontrando, né, novas formas de enxergar o todo e construir novas estratégias, tá? Então, com o passar do tempo e com a prática, a criança ela vai aprendendo a direcionar essa atenção de maneiras mais úteis a si mesmas e a todos ali que estão ao redor dela, porque daí sai todo mundo ganhando com isso, tá? E aí, qual que é o poder dessa atenção focada, né? O que é que acontece no cérebro da criança ou do adolescente quando uma pessoa se concentra em um ponto específico ali daquele aro? Vamos entender um pouquinho disso? Porque aqui ele ama falar, né, sobre o funcionamento ali, né? Então, o cérebro, gente, ele muda fisicamente em resposta a novas experiências, tá? Isso ele já falou e aí ele vem aqui ele vai sempre trazendo, né, revisando aí esses conceitos. Então, com vontade e esforço, a gente pode adquirir novas habilidades mentais. Então, se eu quiser, eu consigo aprender algo novo, mas isso vai exigir de mim um certo esforço, tá? E quando a gente direciona a nossa atenção de uma nova maneira, a gente está, na verdade, criando uma nova experiência. E se eu crio uma nova experiência, essa experiência ela se torna algo ali recorrente, eu posso até, inclusive, estar mudando a estrutura do meu cérebro. Olha só, isso é bem forte, né? Isso é o que a gente chama da neuroplasticidade, né? Que foi algo assim que deu um boom nas neurociências, foi a partir do momento que a gente começou a perceber o cérebro como um cérebro plástico. Então, o meu cérebro ele pode se modificar com base no que eu estou vivendo. Então, nas experiências que eu estou vivendo, essas experiências elas vão construindo novas conexões e essas novas conexões são capazes ali de estar modificando a minha estrutura cerebral, tá? Então, é muito importante a gente saber isso, porque a partir do momento que eu sei disso, a minha atenção focada, ela pode levar, né, o meu cérebro a sofrer algumas mudanças ali. Então, a questão é que a arquitetura física do meu cérebro muda de acordo com aquilo a que eu direciono a minha atenção. Olha só. Então, ele traz um outro exemplo aqui. Jason, que é um menininho de 6 anos, que estava com muito medo, e medos assim muito irracionais, que já estava levando os pais dele à loucura. E ele começou a ter muito problema para dormir, porque ele tinha medo que o ventilador que tinha no teto do quarto dele caísse, né, sobre ele. E esses pensamentos, né, do cérebrozinho dele do andar de baixo, né, aquele cérebro mais primitivo, não deixavam com que ele trouxesse o cérebro do andar de cima, aquela coisa mais racional, mais lógica, para atuar. Então, toda noite era um desespero, porque ele não conseguia dormir, ele não conseguia tirar nessa ideia de que o ventilador ia cair, ele ia se machucar e era perigoso e tal e tal. Então, ele estava muito fixado nisso. Quando a gente leva isso para a roda, né, da consciência, a gente percebe que ele ficou fixado ali num dos pontinhos que estava lá no aro dessa roda. E aí os pais do Jason ajudaram ele a voltar para o eixo.
onde ele começou a conseguir reconhecer sensações físicas que sinalizavam, né, que essa obsessão, esse medo dele estava começando a tomar conta de tudo. Então eles disseram assim, não, olha só, filho, vamos primeiro entender que, ok, você tem medo do ventilador, tudo bem, mas existem tantas outras coisas que você consegue fazer, que você é capaz de fazer. Vamos começar a olhar para tudo isso? Então eles começaram a mostrar que ele consegue, né? Por exemplo, ele conseguia brincar de coisas e era muito ativo em relação a tudo isso. Ele conseguia enxergar que os pais sempre o protegeram, então assim, sempre cuidaram dele, nunca deixaram que nada de ruim acontecesse com ele. Então eles foram expandindo esse olhar, né? Expandir esse olhar quer dizer o quê? Trazer ele cada vez mais ali para o eixo, para que ele consiga enxergar o todo. E aí o Jason ele começou a aprender a enxergar que tudo bem, eu tenho medo do ventilador, mas eu tenho um pai e uma mãe que eles estão aqui do lado. No que eu precisar eles vão vir, eles estão atentos, eles não vão deixar que nada de ruim aconteça comigo. Então a gente começa a mostrar outras questões que talvez ali, como ele estava muito focado só no medo, né, no medo do ventilador, ele não consegue enxergar tudo isso. Então, aprender a usar essa roda da consciência e mudar essa posição para onde eu vou focar a minha atenção pode mudar, gente, consideravelmente a minha forma de agir diante de determinadas situações. E aí, quando eles direcionaram nessa atenção do Jason, o Jason conseguiu ter uma atitude, um comportamento mais tranquilo na hora de dormir, tá? Claro que aí vocês vão dizer assim, ai Rafa, confuso isso, né? Como é que a gente vai fazer isso com a nossa criança? Às vezes é difícil, às vezes a criança não compreende. E aí o autor do livro, ele traz pra gente que essa roda da consciência, ela é muito fácil de ser compreendida pela criança desde muito cedo. Ele traz aqui relatos de que crianças desde o ensino fundamental, e a gente pensa no ensino fundamental ali entre 6 e 11 anos, a criança ela já tem como ter essa consciência, né, dessa roda, e ela já começa a compreender de que ela tem esse poder, né, essa condição de canalizar a atenção dela para um lugar diferente. Claro que no início ela vai precisar da ajuda dos adultos para isso, tá? E aí ele vem falar, tá? Então como é que nós pais podemos aí ajudar os nossos filhos a fazer tudo isso? E ele traz ainda no quinto capítulo mais 3 estratégias. A estratégia número 8, 9 e 10. Eu vou ler a 8 agora para vocês e vou deixar a 9 e a 10 para o próximo vídeo, tá? A estratégia número 8 se chama Deixe as nuvens de emoções passarem, ensinando que sentimentos vêm e vão. Então, talvez algo de mais importante que a gente pode ensinar para a nossa criança, e aí a gente pode ensinar isso desde muito cedo, é que os nossos sentimentos, eles são como nuvens. Vamos imaginar, quando um dia chuvoso, um dia que começou a chover. Essa chuva, ela veio, tem dias que ela vem e passa e é bem passageira. Tem dias que ela vem e até dura bastante tempo, mas ela sempre passa. Não existe um dia em que a chuva vai ficar e no outro dia ela vai se repetir, no outro vai se repetir, no outro vai se repetir. Não, uma hora ela vai passar, tá? E o autor, ele traz o conceito de que as emoções, gente, os sentimentos, eles são muito temporários. Ele traz inclusive um dado, que em média uma emoção, ela vem e vai, né, dentro do nosso cérebro e fica dentro do nosso cérebro por questões ali mais ou menos por 90 segundos. Olha só, é muito pouquinho tempo, 1 minuto e meio se a gente for pensar assim. Então, essas emoções elas vêm e vão. Então, eu posso escolher ficar centrado nessa emoção ou percebê-la, senti-la e aguardar, porque ela vai passar. E aí ele traz isso, é preciso que a gente ajude a nossa criança a compreender esse funcionamento, que as emoções são como nuvens e essas nuvens elas podem chegar e depois elas vão sair, elas vão passar. Então, se você se sente triste, com raiva, magoado, solitário, isso nunca vai ser para sempre, tá? É um conceito que às vezes é difícil de entender no comecinho, mas com o tempo ali, né, quando a gente vai mostrando isso no dia a dia da criança, ela vai entendendo, ela vai compreendendo. Então, por exemplo,
quando elas ficam frustradas ou magoadas com alguma coisa. Na hora vai ser difícil ela entender que isso vai passar, ela vai achar que ele vai ficar assim para sempre, né? Mas a gente vai aos pouquinhos emprestando o nosso cérebro adulto para que eles percebam que agora eu tô triste, agora eu tô frustrado, agora eu tô magoado. Mas daqui a pouco, ou seja, vamos olhar a longo prazo, não vai ser assim. Daqui a pouco eu vou estar brincando, eu vou estar me divertindo, eu vou estar fazendo uma outra coisa, eu vou estar ocupado, né, fazendo, enfim, eu vou estar em outra emoção, tá? Então essa explicação, a compreensão dessa ideia é muito importante, porque quanto mais eles compreenderem isso, menos tempo eles vão ficar presos, né, nesses aros aí, nessa parte do aro que não é tão positiva, e vão conseguir tomar decisões e voltar para o eixo de uma forma mais tranquila, tá? Então tem pessoas, a gente pode ensinar, né, isso para a criança a partir de nuvenzinhas, né, que são nuvens que vêm e que vão. Tem alguns profissionais que gostam de ensinar como se fossem ondas. Então é como se nós somos os barquinhos e as ondas são as emoções. Então as ondas elas vêm, elas até chacoalham ali o barquinho, mas depois elas passam e a gente continua, né, segue o barco. Então a forma como vai fazer sentido para a tua criança vai ser muito particular. Tem também o filme Divertidamente, que é um filme muito legal, que vale muito a pena a gente assistir com os pequenininhos, onde tem todas as emoçõezinhas ali, e aí cada hora uma tá tomando conta ali da central de controles. Então uma hora a tristeza toma conta, e depois a tristeza sai, a raiva vem e toma conta, depois a raiva sai, vem o nojinho, depois o nojinho sai. Então ele começa a perceber que as emoções elas vêm e vão. E é muito importante que a nossa criança ela tenha essa certeza de que isso vai acontecer, tá bom? Beijos, logo daqui a pouquinho, daqui a pouco, ainda essa semana, tá, gente? Eu volto pra gente falar da estratégia 9 e 10. Beijos!